A peste negra, a tragédia que mudou a Idade Média. Você consegue imaginar um mundo em que, de repente, um terço da população desaparece? Um tempo em que cidades inteiras eram abandonadas, famílias inteiras eram destruídas e o medo da morte estava em todos os lugares? Essa foi a realidade da peste negra, a pandemia mais devastadora da história, que assolou a Europa entre 1347 e 1351. Hoje, vamos explorar como a peste negra surgiu, como se espalhou, os impactos devastadores na sociedade medieval e como ela mudou o mundo para sempre. Prepare-se, porque esta é uma das histórias mais sombrias da humanidade. A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis. Ela se espalha principalmente por pulgas que parasitavam ratos, e na Idade Média, ratos estavam em todos os lugares. Acredita-se que a doença tenha surgido na Ásia Central, talvez na região da Mongólia, e de lá se espalhou pelas rotas comerciais, especialmente pela Rota da Seda. Quando comerciantes genoveses chegaram da Crimeia para a Sicília, em 1347, trouxeram consigo algo invisível e letal: a peste. A partir daí, em poucos anos, a Europa inteira estaria mergulhada no caos. A doença tinha formas diferentes, mas a mais comum era a peste bubônica. Primeiro, febre alta e calafrios. Depois, dores intensas no corpo. Então, surgiam os bubões. Inchaços escuros e dolorosos nas axilas, virilhas e pescoço. Em alguns casos, manchas negras apareciam na pele, sinais de hemorragias internas. A taxa de mortalidade era altíssima. Em algumas regiões, chegava a 70% dos infectados. Era um inimigo invisível, rápido e quase sempre fatal. A peste chegou à Itália em 1347 e em poucos meses se espalhou por toda a Europa. Navios infectados levavam a doença de porto em porto. Comerciantes, soldados e peregrinos espalhavam a peste por estradas e cidades. Nenhum lugar parecia seguro. De Veneza a Paris, de Londres a Constantinopla, as populações entraram em pânico. Entre 1347 e 1351, a peste negra matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. Cerca de um terço da população da Europa desapareceu em apenas 4 anos. O medo era tão grande que mudava o comportamento das pessoas. Muitos fugiam das cidades, tentando escapar do contágio. Outros se entregavam à devassidão acreditando que iam morrer de qualquer jeito. Famílias abandonavam seus doentes, com medo de serem contaminadas. A Igreja tentava explicar a tragédia como castigo divino pelos pecados da humanidade. Isso levou a procissões de penitência e autoflagelação, mas também a perseguições. Minorias, como os judeus, foram acusadas de envenenar poços e espalhar a doença, resultando em massacres. A peste não matou apenas corpos. Ela destruiu a confiança, a fé e os laços sociais. Um dos símbolos mais famosos da época são os médicos da peste, com suas máscaras em formato de bico. Na realidade, esses médicos eram contratados pelas cidades para cuidar dos infectados. As máscaras eram preenchidas com ervas aromáticas, acreditando que isso filtraria o ar contaminado. Hoje sabemos que essa proteção era inútil, mas naquela época era uma tentativa desesperada de entender e controlar a doença. A peste negra não trouxe apenas morte, mas também mudanças profundas na economia. Com a morte de tantos trabalhadores, houve falta de mão de obra nos campos e nas cidades. Isso deu mais poder aos camponeses e artesãos, que começaram a exigir melhores condições de trabalho e salários mais altos. Muitas propriedades ficaram abandonadas, e a estrutura feudal começou a enfraquecer. De certa forma, a peste abriu caminho para transformações sociais e econômicas que mudariam a Europa nos séculos seguintes. A arte também refletiu o trauma da peste. Surgiram representações do triunfo da morte, esqueletos dançando e lembrando que ninguém escapava do destino. A religiosidade medieval também foi abalada. Se a peste era um castigo de Deus, por que morriam também os inocentes? Muitos começaram a questionar a autoridade da Igreja, o que, no futuro, abriria espaço para movimentos de reforma religiosa.
Muita gente pensa que a peste negra acabou em 1351, mas a verdade é que ela continuou retornando em surtos menores por séculos. A Europa conviveu com a peste até o século XVII, com ondas recorrentes que mataram milhões. Somente com avanços na higiene, medicina e ciência, muito tempo depois, a doença deixou de ser a ameaça devastadora que foi no século XIV. A história da peste negra nos lembra de várias coisas. Como as doenças podem mudar completamente a história humana. Como o medo pode gerar perseguições e preconceito. Como grandes crises também podem abrir espaço para transformações sociais. Em certo sentido, a peste foi um divisor de águas. Matou milhões, mas também contribuiu para o fim da Idade Média e o início de uma nova era. A peste negra foi um dos capítulos mais trágicos da história da humanidade. Entre 1347 e 1351, ela destruiu populações inteiras, abalou a fé das pessoas, transformou a economia e deixou marcas profundas na cultura europeia. Mais do que uma tragédia, a peste negra foi um lembrete brutal da fragilidade humana, diante das forças da natureza. E talvez seja por isso que, séculos depois, ela ainda nos assombra, porque nos mostra que, por mais avançados que sejamos, ainda somos vulneráveis a inimigos invisíveis. Acredita que a humanidade aprendeu as lições da peste negra? Ou será que ainda repetimos os mesmos erros mesmo com todo o conhecimento moderno? Deixe sua opinião nos comentários e vamos continuar essa conversa. Obrigado e não esquece de ativar o sininho.